Olá, meu amigo e minha amiga do canal Apocalipse Oficial. E aí, preparado para mais um vídeo? Nós estamos aqui agradecidos a Deus por nos dar essa oportunidade de mais uma vez, livremente, ouvirmos a palavra do Senhor, meditarmos nesse livro maravilhoso, O Grande Conflito, que mais uma vez eu aconselho você. Se você ainda não leu, você precisa ler esse livro. É um livro tremendo que vai abrir os seus olhos espirituais para as coisas que estão acontecendo neste mundo. Se você não tem o livro, você consegue baixá-lo em PDF ou até o áudio desse vídeo lá no site Mundo Adventista. Lá você consegue encontrar, além dos vídeos de toda essa série, você consegue também encontrar o material para a sua leitura e meditação desse material excepcional. Vamos lá então? Vídeo 34, capítulo 34, diz assim, e também é uma pergunta, assim como no vídeo anterior. Oferece o Espiritismo alguma esperança? No vídeo anterior nós falamos, é o homem imortal? Veja que está na mesma linha, a linha de desvendar os enganos de Satanás, que estarão muito fortes nesses últimos dias. O texto para a nossa meditação encontra-se na palavra de Deus em Eclesiastes, capítulo 9, verso 5, e diz assim, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Segundo esse texto, e a palavra de Deus é muito clara, não só nesse texto, como em outros, que os vivos sabem as coisas, os mortos não sabem nada. Portanto, a doutrina da consciência dos mortos é uma doutrina satânica. Juntamente com a doutrina da imortalidade da alma, foi o que abriu o caminho para o espiritismo moderno. Nós iremos tratar desse ponto hoje. Eu gostaria já no início desse vídeo dizer para vocês que eu tenho muito respeito pelos amigos, irmãos espíritas, principalmente devido ao caráter e obra que eles realizam. Mas definitivamente a sua doutrina não é uma doutrina bíblica. Na verdade, é uma nova roupagem, presta bem atenção que isso é muito forte, é uma nova roupagem da feitiçaria antiga. Lá na Idade Média, os feiticeiros, que eram os que lidavam com espíritos, que conversavam com os mortos, faziam as suas ali poções, as suas mágicas para conversar com os mortos. Naquela época, eles eram mortos em fogueiras. Aquilo era abominável, feitiçaria. Falava em feiticeiro, as pessoas já ficavam com medo. Isso aconteceu durante a Idade Média, mas hoje ele acontece, infelizmente, em vários locais, na sociedade, pessoas de alto escalão, baixo escalão, ricos, pobres e até, pasmem, dentro das igrejas cristãs, têm aceitado a doutrina do Espiritismo, batido palma para ela e louvado. Como você fala isso, irmão Eduardo? Eu falo isso de forma muito simples, porque a doutrina da imortalidade da alma vai te levar fatalmente a aceitar o Espiritismo em algum momento. A doutrina de que aceita que a pessoa quando morre vai direto para o céu, o homem não é imortal. Ele só vai para o céu na volta de Jesus, se ele tiver aceito o sacrifício de Cristo, e Deus vai comunicar a vida eternamente para ele. Portanto, essa ideia de que os homens podem conversar com os espíritos, porque os espíritos têm consciência, isso é espiritismo. E acreditar que as pessoas já estão no céu, o perigo é o mesmo. É muito sério isso. Ellen White diz como Satanás trabalha nessa questão. E presta bastante atenção nesse texto. A página 552 ela diz assim. Ele, falando sobre Satanás, tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência de seus amigos falecidos. Então ele tem poder para fazer isso. A contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, o tom de voz são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Você está sentado aí quando você está assistindo esse vídeo? Você entendeu o que está dito aqui? Está dito que Satanás tem poder para fazer surgir perante os homens a aparência dos seus amigos falecidos. Não os seus amigos falecidos, mas a aparência deles. E ela diz que a contrafação é perfeita. A expressão familiar, as palavras, olha isso, o tom de voz. Ela diz que são reproduzidos com maravilhosa exatidão. Irmãos queridos, amigos, isso significa que se nós não estivermos fundamentados na palavra de Deus, no texto bíblico que nós acabamos de ler,
que diz que os mortos não sabem coisa nenhuma. A gente estiver num momento emocionalmente ruim, numa penumbra, porque ele também nunca aparece na luz para você, sabe o que vai acontecer? Ele vai imitar a voz, a expressão familiar, as palavras. Olha, meu netinho querido, sou eu que estou aqui. Olha, meu sobrinho amado. E as pessoas caem nesse engano, porque creem nessa feitiçaria moderna. Os pretensos visitantes do mundo dos espíritos algumas vezes proferem avisos e advertências que se demonstram corretos. Então, estando ganha a confiança, apresentam doutrinas que solapam diretamente a fé das Escrituras. O fato de declararem algumas vezes e poderem por vezes predizer os acontecimentos futuros dá às suas declarações uma aparência de crédito, e seus falsos ensinos são tão de pronto aceitos pelas multidões e tão implicitamente cridos como se fossem as mais sagradas verdades da Bíblia. Percebeu aqui? Os pretensos visitantes do mundo, o que eles fazem? Eles dão avisos que às vezes acontecem. E queridos, isso aqui é simples de acontecer, porque se eu falar que vai chover amanhã, qual que é a probabilidade que eu tenho de acertar? Vamos lá. Sem olhar a previsão do tempo, eu falar vai chover amanhã. Qual que é a probabilidade que eu tenho de acertar? 50%. Pode chover ou pode não chover. Se chover, você fala, olha o Eduardo, hein? Profeta de Deus. Profeta de Deus? Então quando esses pretensos espíritos, esses espíritos aparecem, eles ganham a confiança dessa forma, falando basicamente, esse ponto é interessante, porque infelizmente eu já presenciei isso. Primeiro eles falam de coisas que aconteceram no passado e que você sabe que são reais, eles sabem que são reais. E aí o que acontece? Já ganhou a confiança. Opa, como é que ele sabe disso aqui? Só eu sabia? E aí então faz uma previsão sobre o futuro. Ué, se você já estava confiando do que o que estava certo que ele falou no passado, para você acreditar que o que vai acontecer no futuro é verdade, é um passo. E às vezes acontece. Às vezes até manipula a situação para que aquilo aconteça. E às vezes as pessoas acham que isso é impostura humana. Não, essas manifestações não tem nada a ver. Não, queridos, elas são reais. 2 Coríntios, capítulo 11, se eu não estou enganado, diz isso. Que Satanás ele tem poder para se disfarçar em um anjo de luz e os seus ministros se transformam em anjos de luz, trazendo engano às pessoas. Então, queridos, Satanás não está brincando nessa questão. Ele tentou Eva a fazer o quê? Querer aprender as coisas escondidas. Aquilo que Deus não tinha revelado. E hoje ele faz a mesma coisa. Ele leva as pessoas a querer conhecer as coisas escondidas. As coisas que não foram permitidas por Deus. E aí a questão que Ellen White coloca é o que temos contemplado em nossa vida. Temos essa curiosidade em saber as coisas ocultas? Por que livros como Harry Potter e séries que falam de espiritismo escondido, de feitiçaria, fazem tanto sucesso? Porque as pessoas estão interessadas em coisas escondidas. Quando na verdade, queridos, temos a Bíblia, a palavra de Deus, com tantas revelações claras para nós. Ellen White faz uma declaração muito forte. Ela diz assim, é lei, tanto da natureza intelectual como da espiritual, que pela contemplação nos transformamos. O espírito gradualmente se adapta aos assuntos com os quais lhe é permitido ocupar-se. Identifica-se com aquilo que está acostumado a amar e reverenciar. Depende do que você está contemplando. Você está contemplando séries que falam desse assunto, livros de ficção, a sua natureza vai ser transformada por isso. E você vai começar a acreditar nessas coisas. Por isso o conselho que temos dado aqui desde o primeiro vídeo é leia a Bíblia. Se fortaleça nas Escrituras. Satanás, queridos, está preparando o mundo através de filmes, de séries, de livros e de manifestações espíritas. Está preparando o mundo para um grande engano. Esse grande engano, segundo é dito lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, é imitar a parousia, ou seja, a volta de Cristo. Ellen White diz assim na página 553. A vinda do Senhor deve ser precedida da operação de Satanás, com todo o poder e sinais
e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça. E aqui ela está citando 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10. Então a vinda do Senhor, diz ela, deve ser precedida pela operação de Satanás. Portanto, Satanás vai operar fortemente com sinais, poder e prodígios de mentira, com todo engano de justiça, antes que Cristo volte. E ela continua dizendo: não se acham aqui preditas meras imposturas. Os homens são enganados por sinais que os agentes de Satanás têm poder para fazer, e não pelo que pretendam realizar. Ou seja, os homens serão enganados por aquilo que eles vão estar vendo acontecer. Isso aqui, irmãos, não é coisa, não é brincadeira de criança o que está se desenhando aqui, não. Esse vídeo não é para te assustar. Esse vídeo é para abrir os teus olhos do perigo do espiritismo. Infelizmente, do perigo que tem rondado as igrejas cristãs, que tem brincado, chamado o inimigo para o púlpito para depois expulsá-lo. Você acha que pode dominar o inimigo desse jeito? Aqui está tratando de coisas que os mortos se comunicam com os vivos. E já vimos aqui que Satanás tem poder para fazer isso, queridos. Isso é algo real. Não se tratam de meras imposturas. O espiritismo é um engano. Lembre-se do título? Se o espiritismo oferece alguma esperança, o espiritismo é um grande engano porque coloca no homem a esperança. O homem agora pode atingir a eternidade pelos seus próprios esforços, melhorando cada vez mais em direção à divindade. Ellen White faz uma declaração agora muito forte. Ela diz assim, olha, mesmo em sua forma atual, longe de ser mais tolerável do que o foi anteriormente, ou seja, na época da feitiçaria, é na verdade um engano mais perigoso, por isso mais sutil. Por quê? Ela diz que, embora antes atacasse a Cristo e a Escritura Sagrada, hoje professa aceitar a ambos. Olha que tremendo isso. Hoje, você vai falar com o espírita, ele vai usar a Bíblia. Ele vai dizer que aceita Cristo. É claro que um Cristo diferente, mas vai falar que aceita Cristo. Um Cristo que é um ser evoluído, que inclusive nós podemos alcançar o mesmo estágio de evolução dele, e vai citar as Escrituras para você. Por isso que ele é mais perigoso hoje, porque no passado ele atacava a Cristo e a Escritura. Hoje não, hoje ele aceita tanto a Cristo quanto as Escrituras. E olha como lutar contra isso. Lutar contra expressões de amor, obras de amor, quando na verdade a doutrina que está por trás é: eu quero chegar à salvação pelas minhas próprias obras. A linha que separa esse engano da verdade, ela é muito tênue. Tudo bem, ela é escancarada nas Escrituras, mas quando você vai ver, as estratégias do inimigo nesse ponto, elas são muito bem elaboradas, queridos. Nós estamos lidando com coisas profundas, com seres poderosos. Ellen White diz que quem se opõe ao espiritismo está lutando contra Satanás e os seus anjos. Ou seja, o caminho que nós estamos trilhando ao nos colocarmos contra essas doutrinas malignas é contra o próprio inimigo de Deus e os seus anjos. Mas eu te pergunto, e esse vídeo, como eu falei, não é para você ter medo. Temos o que temer? Não. E eu concluo com esse texto na página 560. Mais fácil seria enviar Ele, Deus, todos os anjos do céu para protegerem seu povo do que deixar a alma que nele confia ser vencida por Satanás. Amém, amém e amém. Deus está mais disposto a enviar todos os anjos do céu a te proteger dos enganos de Satanás do que permitir que ele vença você. É com essa tônica que eu encerro o vídeo nesse momento. Você não precisa temer. Você precisa apenas se colocar e se posicionar ao lado de Cristo, porque ele já venceu por nós. Eu faço um desafio para você. Estude sobre esse assunto nas Escrituras, sobre o real estado dos mortos e os enganos de Satanás. Por quê? Porque apenas com a palavra de Deus é que nós poderemos resistir nesses dias finais. Não é confiando em nossos sentimentos, não é confiando naquilo que nós estamos vendo, não é confiando naquilo que nós estamos ouvindo, é confiando tão somente na palavra de Deus. Esse é o desafio que eu lanço para você nesse vídeo. Espero que você o aceite e busque realmente conhecer mais profundamente esse assunto. Se você tiver dúvidas, quiser mais informações, entre em contato com a gente
lá pelo canal e nós estaremos dispostos a te ajudar nesse assunto tão importante para os dias atuais. Que Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus permitir.